Tem um louvor que diz assim, antigo, que diz assim: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Esse louvor é muito bonito, que fala sobre missão. Como é importante, irmãos, nós nos atermos na obra missionária. Porque a igreja brasileira, não só brasileira, como do mundo inteiro, nós vemos a desconstrução desse princípio do Evangelho. Ela tem sido desconstruída de forma descomunal, porque a obra missionária, ela tem sido banalizada, ela tem sido descentralizada do seu verdadeiro objetivo. E isso é muito importante. O pastor me deu a incumbência hoje de falar sobre missão transcultural. E é algo que nós estamos vivendo, que nós estamos trabalhando. É algo que a igreja aqui também tem se envolvido grandemente com a obra missionária, e nós sabemos os desafios que nós temos enfrentados. E isso é uma realidade que precisa ser encarada, que precisa ser vista com mais cuidado, com mais carinho, porque nós vamos passar alguns dados aqui. Primeiro eu quero falar, irmãos, missão transcultural. O que me chamou a atenção para se envolver com missão? Lógico, eu cresci na igreja presbiteriana, independente, no Ipiranga. Depois nós mudamos para cá, e eu sempre vivi num ambiente onde existiam muitos missionários, e eu sempre ouvi falar sobre missões. Eu via palestras, eu via missionários vindo da Europa. Na época a Europa era muito defasada com a questão missiológica, principalmente Portugal, ainda é um país muito católico. Então nós vamos ver que os missionários iam muito para lá, e eu conheci em especial um missionário que eles eram muito amorosos. Eles viviam, cresceram, fizeram missão tanto no Brasil como também lá fora, e me chamou muita atenção. E eu sempre ouvi sobre missões, cresci no lado missionário, e eu não tinha como não me envolver com missões, porque era o chamado. E isso é bom, irmãos, porque a igreja, quando ela se envolve com missão, quando a igreja ela é chamada para a missão, a igreja compreende o valor verdadeiro da obra missionária. Quando você que entende, compreende as Escrituras Sagradas, da perspectiva cristã, da perspectiva de Cristo, nós vamos entender que Cristo foi o maior missionário que pisou nessa terra. Nós vamos entender que Ele chamou-nos para fazer discípulos, e isso é muito importante. E isso tem que ser feito por nós, né? Nós que temos que levar esse legado de Cristo para o mundo, para a nossa vizinhança, para os povos distantes. Isso é muito importante. E a minha experiência também, irmãos, na obra missionária, ela foi muito empírica. O que quer dizer empírica? É um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação das coisas e não das teorias e métodos científicos. É um conhecimento adquirido, irmãos, durante toda uma vida, no dia a dia, que não tem comprovação científica. Então, a obra missionária que eu fui chamado, ela foi muito mais empírica do que questão teológica, do que um seminário, do que uma junta missionária. Eu aprendi fazendo missões nas favelas, nos becos, né? Hoje é comunidade que se chama. Eu aprendi fazendo missões, dando folheto. Eu aprendi fazendo missões, né, pregando o evangelho a pessoas, né, pessoalmente, na empresa, na escola, no trabalho, aonde quer que esteja, na rua, na madrugada, de dia, de noite, com moradores de ruas. Eu aprendi fazendo o evangelho desta maneira. Trilhei um caminho, às vezes contrário daquela escolástica tradicional, mas Deus chama nós de várias maneiras, de várias formas, não desvalorizando aquele também que trabalha especificamente, que se prepara para o campo, porque é necessário e é muito importante. Não que hoje, depois, eu não sentei em alguns seminários para ouvir sobre missões, sentei, mas a realidade é
que o verdadeiro missionário, ele tem que ser empírico, ele tem que ser uma pessoa que vai, ele tem que ser uma pessoa que se desprende do sistema e vai ouvir a voz de Deus. Apesar do sistema ser necessário para o nosso crescimento intelectual, para nós desenvolvermos nas nossas táticas para fazer missões urbanas e transcultural. Isso é muito importante. Irmãos, a minha vivência em Moçambique, ela foi muito, ao mesmo tempo que ela foi muito prazerosa, ela desgastou um pouco, ela trouxe traumas que você às vezes, não é traumas que vai te assustar ou vai te destruir, não, mas são traumas que é natural do processo que você se envolve na missão, mas você vai crescendo, você vai adquirindo experiência de forma empírica, e você vai vendo que a obra missionária, ela exige um altruísmo, uma dedicação muito mais elevada do que nós imaginamos, principalmente quando você se envolve com a questão missão transcultural. Irmãos, eu quero passar uns dados aqui, resumindo a questão da minha experiência, para que, senão é muito longa, né? Nós temos que falar muitas coisas, e nós não temos tempo para falar de tudo. Mas o cristianismo, ele desempenhou um papel de destaque nas formações das civilizações ocidental, e ele ainda desempenha, né, irmãos? Pelo menos desde o século IV, no início do século XXI, o cristianismo conta com 2,3 bilhões de fiéis, que o representa em 1/4 ou a 1/3 da população mundial, sendo uma das maiores religiões do mundo. Atualmente, existe mais de 801 milhões de protestantismo em todo o mundo, chegando a 37% dos adeptos, estando a maior parte dos seus fiéis situados no norte da Europa, no Reino Unido e Estados Unidos, sendo os americanos o maior número de cristãos. Isso nós vamos ver que às vezes esses dados eles estão um pouco ultrapassados, porque são os dados um pouco defasados, mas nós vemos que a quantidade não representa, às vezes, a qualidade, vamos falar assim, né, do que é propagado, porque a questão numérica não representa, às vezes, a real condição do verdadeiro cristianismo, da pregação de Cristo, da centralidade nas Escrituras Sagradas. E isso é o que mais importa. Então, desses números, irmãos, para nós sabemos, vou mostrar um mapa aqui para os irmãos dar uma olhada aí, Varô, aquele mapa, como que está o mundo aqui, para você dar uma olhada. Nós vamos entender um pouco. Essas partes azuis são partes azuis. Nós vamos ver que as que estão mais azulzinhas, e as que estão brancas, demonstra aí uma questão, que não dá para ver, a parte azul são 90% de população cristã, aí vai diminuindo as taxas até chegar a 0% nas partes mais brancas. Nós vamos ver que aquela questão do norte da África, do reino, ali na parte da Europa para cima, nós vamos ver na Rússia, aqui um pouquinho no continente australiano, nós vamos ver que a Austrália, aqui na Ásia também, nós vamos ver que a questão missiológica, ela é muito fraca ainda. Nós precisamos fazer nós precisamos ainda trabalhar muito, porque nós temos uma tarefa imprescindível. Nós vamos ver que o cristianismo, apesar dele ter chegado nesses países, nesses focos, você vê que a África, ela tem crescido muito, no sul da África, a questão missiológica, né? Em alguns pontos nós vemos muitos Madagascar, Moçambique, África do Sul, nós vamos ver aqueles países ali, circunvizinhos ao crescimento muito grande, né, de cristãos, mas nós vamos ver que a questão missiológica nessas regiões é muito mais neopentecostal do que a questão tradicional. O que eu falo isso é questão ortodoxa, né? Não vamos usar o termo tradicional. Então nós precisamos cada vez mais, porque a igreja, ela tem crescido de forma geográfica, né? E nós precisamos crescer também, não somente na questão geográfica, nós precisamos crescer, como diz as Escrituras, em espírito e em verdade. Nós precisamos nascer de novo, com o Evangelho centrado
no novo céu, na nova terra, na salvação da alma, na salvação realmente anunciada a partir do Evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo. E, irmãos, nós vamos ver aqui, eu vou passa aqueles dados lá só da população, por população. Vamos ver se nós conseguimos pegar aqui, se fica os Estados Unidos, nós vamos ver 160 milhões de cristãos, representa 47% da população. A Nigéria, né, nós vamos ver aqui, com 124 mil, parece, é isso mesmo. Aí nós vamos ver que representa 5% da população. Pode ver como que está o Brasil aqui, aí embaixo, a de baixo. O Brasil, nós vamos ver que chega a 28,86% da população se diz protestante. Então nós temos, o Brasil tem cerca de 220 milhões de habitantes. Nós vemos que o trabalho no Brasil, e dessas 28% de população protestante que nós temos no Brasil, nós sabemos que a maior parte são do movimento neopentecostal, né? Ou do pentecostalismo clássico, né? Então nós vamos ver que isso é bom, né? Porque nossos irmãos pentecostais, principalmente, é uma igreja também forte, é uma igreja que propaga o Evangelho de Cristo, né? E vemos que a necessidade de nós nos envolvermos cada vez mais na obra missionária. Nós vamos ver dados aqui que vai nos chamar a atenção e ver que nós estamos, às vezes, fazendo um pouco, né? Às vezes, quando nós falamos assim, parece, nós estamos fazendo um pouco. Não estou dizendo que a igreja daqui está fazendo pouco, não é isso. Estou falando que a igreja, no geral, está fazendo um pouco. Quando eu coloquei algumas coisas aqui, no meu livro, eu coloquei algumas coisas sobre alguns problemas que surgem nas igrejas. Quando eu disse aqui, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo, deixa eu ver aqui, irmãos, capítulo 3, diz assim, missão se tornando uma lenda. Por que ela está se tornando lendas? Missionários do passado e do presente estão se tornando lendas nas atuais igrejas protestantes, lendas vivas e lendas mortas, não importa, mas são apenas lendas. Para que investir em obras que não dão lucro financeiros? Deixar virar lendas porque falamos, mas não precisamos investir mais nelas. Obras vivas e obras mortas, lendas vivas e lendas mortas. Isso é que está se tornando a obra missionária nas igrejas atuais, né? Que se tornam árvores infrutíferas. E é muito importante, irmãos, nós estarmos falando sobre esta realidade, porque o povo às vezes fazem cultos missionários na terceira, quarta, quinta pessoas, ou vídeos tirados da internet, de pessoas que fazem missões, mas estão distante ali da comunidade. Eles não investem no missionário, e isso eu chamo de, uma falsa missão, né? Não é uma missão verdadeira. A missão real é aquela que nós fazemos no dia a dia. A missão real é aquela que nós nos desenvolvemos. A missão real é aquela onde nós vamos, né? Onde nós ofertamos juntamente e vemos para onde vai o trabalho, né? A missão real é aquela que nós arrecadamos os fundos e nós vemos o terreno sendo comprado, né? E depois, mais para frente, a igreja sendo levantada e vidas sendo salvas, principalmente, né? E vidas sendo transformadas. Esta é a verdadeira. E a missão real é aquela que nós realmente pegamos as nossas ofertas, os nossos dízimos e aplicamos no campo missionário. Isso é a realidade da obra missionária. Mas isso é o que nós temos enfrentado, irmãos. A nossa experiência no campo missionário, como eu disse, irmãos, a missão, eu coloquei aqui, né? E também no capítulo 6,
eu coloco uma das coisas que nós temos que chamar muita atenção para a igreja, que diz assim, ó, capítulo 5, púlpitos insuficiente para a demanda de obreiros. Quem já não presenciou uma cena de um culto com dezenas, centenas de cadeiras no púlpito e uma multidão de obreiros disputando lugar no altar para sair bonito na foto? Acredito que todos, né? Então, missão, irmãos, não se faz, apesar de aqui ser o lugar de nós estarmos reunidos, adorando, glorificando a Deus, missão se faz lá fora. Missão se faz lá no seu bairro, na sua casa, na sua família, no meio da sua família, no seu estado, no seu país, né? Ou no exterior, como nós estamos falando de missão transcultural. Irmãos, é muito importante nós abordarmos esse tema da perspectiva do ID, de Mateus 28, 19. Ide e pregai o evangelho a todas as nações, e fazei discípulos de todos os povos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja se resumir a um espaço local, ela é uma igreja morta, ela é uma igreja que não está focada no verdadeiro evangelho. E quando nós falamos igreja, estamos falando de nós, estamos falando de indivíduos, né? De pessoas que precisam se envolver. Você não necessariamente, como eu sempre falo aqui, você tem que ser um missionário transcultural, não necessariamente você tem que sair pelo mundo afora, mas você pode fazer missão, né? Você pode fazer missão na sua casa, missão no seu bairro, missão na sua empresa, missão aonde quer que você esteja. E isso é muito importante para que nós sempre se envolvemos com missão. Passamos alguns desafios. Varoa, tem o primeiro vídeo aí? Eu vou passar alguns desafios que nós temos e algumas coisas que conhecemos na obra missionária, irmãos. Os irmãos que estão em casa aí, se atendem. Ó, eu estava indo para o... Tá alto, né? Eu estava indo para o culto. Esse é o meio de transporte nosso. Esse é o Varão Penati. Eu estou gravando esse vídeo. E nós estávamos indo, porque eu ia andar muito para chegar na igreja. Eu falei, não, irmão, vamos pegar uma chopela que é melhor, né? Então, nós vamos ver como que é a situação precária, né? Isso é uma cidade estruturada. Cidade de Tete é uma cidade estruturada. É uma cidade que tem, entre aspas, um saneamento básico bom, entre aspas, tem um atendimento social bom, né? Mas nós vamos ver que há um desafio muito grande. Eu tinha que sair dali e andar uns 30 minutos ou 40 minutos para chegar na congregação, que era em outro lugar. Aí nós vamos ler, esse é um dos desafios que nós temos na obra missionária. As localidades, elas são muito distantes, né? E Penati também, eu não podia andar com Penati, porque Penati ele está com o pé quebrado, eu não podia levar o obreiro pulando para a igreja, né? Então, isso daí requer o quê? Gastos, são custos, e isso precisa ser subsidiado por quem? Pela igreja, pelo povo de Deus, por aqueles que estão envolvidos com a obra. Então, às vezes nós chega lá, eu pego uma situação dessa que nós vivemos lá, eu poderia andar a pé, e eu ia a pé, mas eu tinha que levar o obreiro, né, irmãos? Então, é tudo isso que nós encontramos no campo missionário. São desafios que nós encontramos. Aquele outro vídeo, para nós entendermos. Esses são os remidos de Adonai. Quem me mandou esse vídeo foi o Manuel. O Manuel é um abençoado que eu sempre tenho discipulado, que eu sempre tenho ensinado. E ele gosta de mandar os vídeos. Eu preguei o evangelho, prego o evangelho para eles através de redes sociais agora. Tenho acompanhado eles, o trabalho. Eles são um grupo de capelania de Tete. Esse maiorzão aqui, se eu não me engano, é o que lidera o grupo. Então, esse é um dos grupos que nós temos contato lá em Tete, né? Eles sempre estão dispostos a estar sendo ensinados. Eu enviei para eles, o Binho sempre me manda alguns materiais em PDF, eu mando para eles. Eles conversam comigo, fazem muitas perguntas, às vezes ficam 1 hora, 2 horas ali, conversando comigo lá embaixo, e isso é muito bom, irmãos.
E através daquilo que nós sempre estamos falando, nós estamos influenciando também, né? Através do quê? Das ferramentas que nós temos hoje. Hoje nós não podemos, por causa da pandemia, ainda o espaço aéreo ainda, as viagens para Moçambique estão ainda fechado. Beleza, Varó? Esse são um grupo de capelania de Tete. Então, nós temos alguns desafios. Eu vou passar mais um vídeo. Esse foi em 2017, quando eu cheguei lá. Desculpa. Ó, aqui, nós estávamos voltando de Coromana. Eu estava filmando esse vídeo aqui, balançando muito, quase eu perdi o celular. Esse daí é o pastor Augustinho José, da igreja de Zambésia, né? Augustinho José e o presbítero Fernando, da cidade de Tete, está lá naquele canto com aquela camisa listrada lá. Dessa camisa rosa, quer dizer, aquele dali. Assim que viajamos lá. Eu comi uma poeira danada aí, viu, irmãos? 5 horas. 5 horas para chegar lá na divisa do Malawi. Para mim voltar também foi outro desafio. E detalhes, irmão, nós passamos por barreiras do exército. E todas as barreiras, quando nós vemos uma carinha diferente, eles nos param. Eles nos param e querem colocar medo, né? Querem nos oprimir. Você vai ser preso. Como nós estamos já acostumados, nós sabemos lidar no campo missionário, e principalmente estamos na direção de Deus, né? Nós encaramos a situação com mais maturidade. Somos um pouquinho mais enérgicos na fala, não, usamos algumas coisas que aprendi com a missionária pastora Rosita Briatore e com o pastor José Lopes, né? Quando eu estive lá na cidade de Beira, eu tirei muitas informações com eles a respeito da questão da transitação terrena. E isso é muito difícil, esse trabalho. Tanto que em Coromana, quando eu cheguei em Coromana, eu perguntei para eles, tem vindo missionário aqui? Eles falaram, missionário aqui apareceu há muitos anos atrás. Então, os missionários, eles se concentram mais na cidade de Tete, em Maputo, em Nampula, Beira, Chimoio, Manica, as capitais, né? Eles ficam mais nas capitais. Eles não vão para os extremos, por causa das dificuldades, por causa da difícil locomoção. Hoje, a estrada que nos leva a Coromana, ela tá pavimentada, né? Mas quando eu fui, não estava pavimentada. Uma viagem que nós fazemos aqui no Brasil, entre 1h30, 2 horas, nós levamos 7 horas, 8 horas de viagem, né? Então, é muito desgastante, como eu sempre falei, irmão, e levei também um porco lá atrás, vivo, né? Ele gritando, eu falei, esse porquinho aqui, tá demais aqui. E o cabrito, né? E as galinhas amarradas nas laterais. Eu falei, essas galinhas, coitadas, não tem problema não, ela vai chegar morta lá. Mas é assim, né? O campo, com aquilo que nós vemos em filme, às vezes eu via nos filmes, às vezes da África, eu achava que aquilo lá era só no filme, né? Mas eu comecei a ver que realmente a situação é caótica, né? E nós vemos lá, eles chamam de chapa. No chapa, eu achei que é um lugar, no chapa cabe 4 pessoas, né? Sentadas lá, eles colocam 5 pessoas, 6 pessoas, um do lado do outro, né? E imagine como que vai aquele chapa, vai lotado, entendeu? E um calor insuportável. São os desafios que nós enfrentamos no campo, sem contar que quando eu cheguei em Quelimane, eu tive que dormir na rodoviária, mas a rodoviária não é a nossa rodoviária, né? Não é aquele banquinho que nós temos, né? Aquelas cadeiras, né? Nós temos que dormir, estendemos a esteira no chão, a toalha, né? E eu falei, vamos dormir aqui, né?
Eu me cobri tudo, eles não se cobriram. Eu falei, eu vou me cobrir, né? Porque eu vi uns sapinhos pulando para cima e para baixo. Eu falei, não, esses camaradas vai vir me visitar. Então, essa é a situação, né? Não tem banheiros, os banheiros extremamente sujos, né? Não tem como usar aqueles banheiros, né? Então, é caótico mesmo. E o que nós fizemos? O povo faz as suas necessidades aonde der, né? Às vezes, porque eles não vão procurar o banheiro, estão tudo na madrugada lá em Quelimane, é um lugar, a rodoviária é muito aberta, né? É um ponto de parada e para todos os carros, porque não pode viajar à noite. São experiências que nós temos no campo missionário. O que nós fazemos? Não tem jeito, né? Aí fica aquele cheiro insuportável, os sapinhos pulando, né? E eu enrolado. Quando eu vi o sapo pulando em cima de mim, eu falei, fica aí, meu filho, que eu vou dormir, né? Não tem jeito, né? Porque você tira um, vem outro, né? Então deixa ele dormir lá em cima do negócio. É assim. Então, são desafios que nós enfrentamos na obra missionária. A missão transcultural não é uma coisa impossível de se fazer, mas ela exige de nós um certo sacrifício. Ela exige de nós uma certa entrega para a obra, né? São desafios que nós enfrentamos no campo missionário. Essas são experiências vividas que nós vivemos sempre, né? Agora, né, com certeza, este ano passado, 2020, nós tivemos a pandemia, né? Tivemos um desafio diferente, né? Uma situação totalmente atípica, e nós pregamos o Evangelho, fizemos o trabalho missionário. E com a ajuda dos irmãos, foi difícil a minha estadia lá, não foi fácil, porém, foi um pouco mais amenizada. Por quê? Porque a ajuda dos irmãos chegou, né? O socorro dos irmãos chegou. Então, o que acontece? Eu pude alugar uma casa, você entendeu? Eu pude ter um lugar para ficar, não incomodar as pessoas, né, nativas, apesar de eles me ajudarem muito, mas se torna um pouco, como se diz, incômodo, né? Você, às vezes, estar de uma casa, depois passa para outra, depois passar para outra. E o que aconteceu? Como eu já falei aqui para os irmãos, esse desafio. Eu fui na cidade de Tete, fiquei instalado numa casa, os banheiros todos entupiu. Os banheiros todos entupiu. Eu falei, agora, mestre, o que eu faço? Como eu gosto muito de ir no banheiro, né, tive que me retrair um pouco. E era meia-noite na linha do trem, né? E a cabecinha do Dimas escondida no meio do mato. Mas é o que tinha, irmãos. Situações depois, quando chegou o subsídio dos irmãos, eu aluguei, comprei, paguei uma pessoa, uma casa vizinha, para que eu poderia usar. Porque eles são assim, eles não usam banheiro. O banheiro são nos quintais lá fora, mas ninguém usa banheiro de ninguém. Entendeu? Eles são, apesar de ser um povo que está ainda no Brasil há 100 anos atrás, mas eles ainda respeitam a propriedade alheia. Então, eles não entram no banheiro do vizinho. Aí, pagamos para usar aquele banheiro um pouco mais adequado, mas até chegar o subsídio, ainda passei umas 2 semanas nesse processo, né? Então, são coisas que nós desafiamos. O campo missionário, ele, ao mesmo tempo que ele tem a sua coisa bonita, né? A sua, né, coisa que você se encanta, tem os seus desafios, irmãos. Então, fazer a obra missão transcultural, eu não estou falando de missão daquelas que os homens fazem, que vão lá, tirar foto num lugar bonito, e eles ficam em hotéis, não que isso seja errado, não estou falando isso. Se ele tem condições, bom, né? Mas a missão mesmo, nós que temos pouco, o que nós temos que fazer? Nós temos que focar no subsídio na missão, nós temos que envolver na missão. Então, o que chega tem que ser colocado para avançar a missão. Então, o que nós fazemos? Nós não alugamos lugares bonitos, não ficamos em casas bonitas, não ficamos em hotéis luxuosos, e ficamos nas casinhas de palha, né? Nas casinhas de barro,
onde tem o barbeirinho, onde tem aquela cobra verdinha pendurada, né? É lá que nós ficamos, né? Então eu já falo para eles, irmãos, me dá uma, como se diz, aquele que o povo muito usa no Nordeste, aquela rede, né? Aquela rede, me dá aquela, aí eu ponho aquela rede na cama assim, no colchão, eu travo embaixo tudinho, para os bichos não entrar. Mesmo assim entrou um escorpiãozinho lá, me mordeu lá em Tete, né? Mas tudo bem, eu perdoei ele, eu matei ele, né? Perdoei não. Mas é assim, irmãos, né? Eu pulei 4 horas da manhã, ai, dei um pulo, o povo falou, que é isso, pastor? Eu falei, não, mano, o escorpião me mordeu aqui. Mas é desafio, irmão, que nós temos. É um escorpião novo, mais ou menos assim, ele não tem muito veneno, mas dói muito, viu? Né? Tá bom. São desafios que nós enfrentamos, né? E esses são as coisas, mas o que mais importa, irmãos, é que nós pregamos o Evangelho em meio à situação difícil. Nós estamos lá discipulando, nós estamos ensinando, nós estamos instruindo, levamos alguns Bíblias, né? Levamos alguns ensinos, né? E isso nós podemos ver, se o irmão for acompanhar hoje o pastor Sansão Williams, o pastor Sansão Williams hoje está extremamente alinhado com a doutrina que nós ensinamos aqui, entendeu? Por quê? Trabalho, acompanhamento, discipulado. Então nós vamos ver que nós ensinamos, nós acompanhamos paulatinamente, como Paulo fazia com Timóteo. Nós temos que ficar ali sempre, né? Instruindo, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, envia materiais, quando nós possamos. Eu enviei para eles teologia sistemática, princípio regulador do culto, que o Binho passou para mim, enviei muitas coisas em PDF, eles pedem muito para mim livros, eu falei, irmãos, por enquanto o livro não dá, né? Então vocês se contentam um pouco aí com os PDF da vida, que logo mais nós chegaremos com os livros, né? E é assim, irmãos, a obra missionária tem os seus encantos e tem os seus desafios, mas para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Nos envolver, né? Como tem aquele velho ditado, né? Um andorinha só não faz verão, né? Somos todos nós que estamos envolvidos, e a missão transcultural, ela exige não somente do vocacionado, mas ela exige muito que toda a igreja se envolva com ela. Entendeu? Porque isso é muito importante, porque como nós vemos aqui no mapa, nós vamos ver que o mundo precisa muito de evangelização. Nós precisamos de propagar o Evangelho de Cristo constantemente. E isso é muito importante para que nós possamos entender e compreender. Tem o último vídeo, tem mais um vídeo aí? Acabou? Ah, então tá bom. É que tinha um de Murumbala, acho que eu não passei direito, né? Ele não consegue baixar. Não, tudo bem. Então tá bom. Lá em Murumbala, nós tivemos com o povo lá na divisa ali de Murumbala, que fica no distrito de Zambésia, perto de Tete. Nós também fizemos um trabalho lá em Murumbala. Então nós fizemos trabalhos missionários na Cala Porto, que fica em Nampula, é cidade portuária. Beira também, fizemos um trabalho na cidade de Beira, fizemos um trabalho na cidade de Tete, né? De Tete, e quem mais? Deixa eu ver aqui. Essas três províncias. Passamos nas outras províncias, porém não fizemos nenhum ponto ali de missão do Arauto. Mas nessas 3 províncias, nós temos, sim, e fizemos muito trabalho, temos muitos conhecidos, muitos pastores que entram em contato conosco, e temos ainda muitos desafios, irmãos. O missionário, ele vive envolvido, principalmente com questão transcultural. Nós conhecemos o povo de Angola, nós conhecemos alguns missionários na Nigéria, na África do Sul, nós conhecemos no Malawi, nós temos muito contato com o povo de Luanda, lá em Angola, nós conversamos muitos, nós temos contato constantemente com esse povo, nós estamos vivendo constantemente a informação do campo missionário. E isso é muito importante, porque
a diversificação da cultura é enorme no continente africano, como no Brasil também é, né? Nós vamos ver que o povo africano, ele tem vários, ele foi dominado, é um povo muito dominado, é um povo muito colonizado, né? E o sul da África, o norte da África, ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, né? Nós vamos ver muito, principalmente o povo inglês, português e francês, eles são muito fortes naquela região. Então eles é um povo que também que foi influenciado pelos árabes, pelo povo, né, pelos povos árabes e pelos povos orientais, né? Então a cultura africana, ela foi muito modificada hoje. Além da questão afro-americana, do culto afro-americano, nós temos também a questão do islamismo, né? É muito forte naquela região, principalmente no norte de Moçambique, da África do Sul, da África, quer dizer, do continente africano, no norte da África, é muito forte o islamismo. E o islamismo também no sul da África, principalmente no norte de Moçambique, na questão de Nampula e Cabo Delgado, é onde se concentra a maior população de muçulmanos naquela região. E eles são muito fortes naquela região. E é uma região que tem muito conflito, principalmente em Cabo Delgado, né? Então é uma região onde o último nós vemos aí o soldado Fencer, que a experiência que eu tive com ele foi muito maravilhosa. Eu conheci ele indo para Morumbala. Ele foi um dos soldados que me abordou. Eu falei agora. Ele pegou um monte e terminou. Ele me abordou. Quando eu me identifiquei como missionário, ele falou: pastor, eu sou cristão, mas eu não estou indo mais para a igreja, eu não estou mais feliz, eu estou distante, não posso congregar, eu já me afastei, e ele terminou nem fazendo o que ele tinha que fazer. Eu falei: todo mundo queria disputar uma Bíblia que eu dei para eles, uma Bíblia de estudo, né? E eu estava com ela, e o presbítero José queria aquela Bíblia. Eu falei: o que eu faço agora? O presbítero José quer a Bíblia. Eu falei: José, sinto muito, mas eu peguei, escrevi meu nome, meu telefone e presenteei o soldado Fencer com aquela Bíblia. Vê como que as coisas, a obra de Deus. Este homem, hoje ele faz parte da Missão Arauto. Ele foi para a incursão hoje em Cabo Delgado. Ele é o que mais me ajuda no campo missionário. Há mais de 5 anos, nós temos, quase 6 anos, nós temos uma amizade muito forte. Eu tive no batizado do filho dele, né? Fizemos aquela festa que os irmãos viram. E até hoje, nós temos uma ligação muito forte. E é uma pessoa extremamente responsável. Ele passou momentos difíceis na questão de missão. E ele faz missão ainda lá em Maputo. Ele faz missão no meio do exército moçambicano. Ele falou: pastor, como que eu faço missão? Eu falei: faz aonde você está. Ele falou: mas como? Eu falei: os tempos que você tem lá, você prega Jesus, fala de Jesus. Ele falou: mas no exército não pode. Eu falei: não necessariamente no exército, quando você estiver fora do serviço, você vai e fala de Jesus. E ele tem destacado muito na questão, porque todas as dúvidas que ele tem, eles ligam e perguntam. Veja como que é o relacionamento, como é muito bom você, é discípulo. Fazer missão é discipular, fazer missão é acompanhar. Fazer missão não é você ir tirar fotos de outros países e trazer, né, e arrecadar fundos, não. Missão é você lidar com o dia a dia. Missão é você orientar. E isso é muito imprescindível na obra missionária. Cuidar de vidas. E às vezes não é isso que tem sido aplicado na obra missionária em algumas mentes, né, que querem se envolver com missões. Às vezes ele pensa que missão é somente pregar o Evangelho, né? Falar: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Amém? Faz parte.
Mas não só é somente isso. Missão é sinergia, missão é envolvimento, missão é discipulado, missão é ensino, missão é sustento, missão é oração, missão é você se envolver, missão é você estar constantemente lá envolvido com o problema, com as dificuldades, chorando com aqueles que choram, se alegrando com aqueles que se alegram. Missão é muito mais do que você simplesmente anunciar as boas novas. Missão é você viver as boas novas, viver Cristo constantemente na vida. E isso é muito importante, irmãos, nós aprendermos, porque às vezes o povo tem uma visão ofuscada sobre a missão, e cada vez mais nós precisamos entender e compreender, irmãos. Para terminar, eu tenho uma experiência muito forte em questões de obra missionária, que eu gosto sempre de citar. Irmãos, tem um trecho aqui que eu falo, o obstáculo à obra missionária. Eu gosto muito de usar isso daqui. Deixa eu ver aqui. É no capítulo 11, se eu não me engano. 12. Diz aqui, qual é o maior obstáculo à obra missionária? Eu ponho aqui, você. Porque estamos tão envolvidos com este mundo, que a obra missionária, a grande comissão, ficou só para aqueles loucos, que abandonam seus sonhos, sua família, seu futuro promissor, e vai para outro país, outra nação, outra cultura, sofrer todas as mazelas da vida em lugares distantes. Mas infelizmente, irmãos, não deveria ser assim. O povo e todos que se opõem à grande comissão são aqueles que ainda não entenderam que todo cristão tem o dever de atender à grande comissão. Todos nós precisamos se envolver na grande comissão, ou muito ou pouco, né? Seja aqui ou seja lá, nós precisamos nos envolver com missão. Seja na oração, porque eu sempre falo, as três coisas andam juntas: orar, ofertar e ir. Sem esses três princípios, a obra missionária ela fica manca, ela fica inacabada, ela fica incompleta. E precisamos ter isso em mente. Como é bom, irmãos, que nós possamos cada vez mais entender. É mais uma mensagem de conscientização, né? Para que nós possamos cada vez mais olhar para esta obra. Que Deus abençoe a todos. Que Deus derrame graça e misericórdia. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade, né, irmãos? Deus abençoe. Quero agradecer a Deus. Essa irmã de Ivone vai estar aí.